Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. E o assunto de hoje é TEP, tromboembolismo pulmonar. Nossa, Piero, mas que assunto diferente. Sim, eu tive TEP, tromboembolismo pulmonar, e isso me fez rever algumas coisas da minha vida e eu quero trazer um pouco essa reflexão para vocês. Vou explicar um pouquinho o que é TEP. Do nada eu tive isso, então eu queria falar um pouquinho sobre os fatores de risco e trazer um pouco de informação para vocês, além de uma reflexão, tá? Então vou contar um pouquinho o que aconteceu comigo. Eu estava em casa num sábado, à noite comecei a ter uma dor lateral, né? Então respirava, doía, eu achei que poderia ser pedra nos rins, né? E aí dormi super mal porque eu estava com essa dor. Acordei no dia seguinte, domingo, de manhã, e estava uma dor realmente bastante intensa. Eu peguei e fui para o pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro, a médica plantonista falou, olha, você está com uma dor muscular. Eu falei, pô, eu acho que não é dor muscular não, eu acho que é pedra nos rins. Ela, não, é dor muscular, eu vou te dar um remédio aqui e você vai embora, né? E aí ela me deu o remédio para dor. Só passou minha dor de cabeça, estava com uma forte dor de cabeça e não passou. E aí eu falei, ó, doutora, mais um ponto, ó, não é dor muscular porque não passou a dor. E aí ela começou a suspeitar de algumas coisas, né? Ainda bem que eu insisti, inclusive, senão provavelmente eu teria ido embora. E aí ela pediu um exame de sangue, chama dedímero, que é um exame de sangue que usa marcadores de coagulação, né? Tô sendo bem simplista, estou simplificando bem para não complicar o vídeo. E aí esse marcador deu alterado. E aí com aquilo ali ela falou, pá, trombo. Com certeza é trombo. E aí eu fiz uma tomografia, né, uma angiotomo, que eles falam, e aí deu bastante trombo no pulmão. E o que é essa TEP, né? O que aconteceu? E aí explicando um pouquinho sobre o tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar é um trombo que está no seu sangue, é como se fosse uma bolinha de coagulação, novamente eu estou simplificando para entenderem, que para no pulmão, tá? O pulmão ele é cheio de ramificação que vai diminuindo, né? Então você tem as artérias pulmonares, você tem os alvéolos, então o trombo parou ali em algum local e obstruiu aquilo ali. E aí você causa uma necrose no pulmão, naquela região que tampou, né? Porque o sangue não consegue passar. Então, basicamente é isso. Eu brinco que é o infarto do pulmão, né? A grosso modo. O que é infarto do coração? É quando o coração não recebe sangue naquela região. E aí você tem infarto do coração, né? E o pulmão é a mesma coisa. O pulmão não recebeu sangue naquela região e aí necrosou. No meu caso, eu tive uma área bem extensa de trombo no pulmão e tive derrame de pleura, que é um líquido que derramou no pulmão, causando também bastante dor, né? Ah, mas o que causou isso daí? Qual é a causa? O que você fez, né? Normalmente, o trombo, ele é formado na perna, tá? Porque na perna, por exemplo, eu estou sentado aqui movimentando os braços, né? Então a chance de formar um trombo no braço é muito pequeno. E a perna, por causa da gravidade e você ficar sentado, você não fica movimentando a perna o tempo todo. Então o que é normal acontecer? A pessoa que teve cirurgia e aí tem a coagulação ali na região que pode soltar um trombo e ir para o pulmão, ou pessoas que viajaram muito tempo, então você viajou 10 horas sentado no avião, não ficou levantando, andando, então formou trombo, e aí esse trombo solta depois e vai para o pulmão, ou você tem fatores de risco, você é fumante, você bebe, então basicamente são esses os fatores de risco. Sedentarismo, né, que você não movimenta, você fica o dia inteiro sentado ou deitado, fumar, beber e viagens longas ou cirurgias, né? É comum acontecer pós-cirurgia, por isso que normalmente quando você faz uma cirurgia eles te dão anticoagulante um tempo depois, justamente para evitar esses coágulos, né? E tem também pessoas que têm FA, né? FA é fibrilação atrial, o átrio praticamente ele só fibrila, ele não bate, e aí você tem um acúmulo também pode ter um acúmulo de sangue ali naquela região e formar trombo.
Normalmente quem tem FA já toma anticoagulante, é uma coisa já preventiva, tá? Comigo, o que aconteceu? Não sei. Eu não sou sedentário, quase não bebo, não fumo e não fiz viagem longa. Então, do nada, provavelmente veio da perna também, a gente não tem como saber. E aí foi parar no pulmão. E aí é uma patologia que é um problema que pode levar à morte muito fácil. Porque você tem falta de ar, você está com o pulmão ali debilitado, não necessariamente você identifica na hora, e sim, muita gente morre por causa de tromboembolia. E aí, por isso que eu estou fazendo também essa reflexão com vocês, que do nada aconteceu isso comigo, né? Eu fiquei 8 dias na UTI e 12 dias no hospital, tá? Tratando anticoagulante, fazendo os exames. Basicamente você tem um controle de PCR, né, que é a proteína C reativa, que te mostra um pouco de infecção. Você tem um dedímero que te mostra esse fator de coagulação, e você faz os exames de imagem, raio-x ou a tomografia para acompanhar. Eu ainda estou com trombo, obviamente diminuiu. Eu fico muito cansado, então como meu pulmão está debilitado, qualquer escada que eu subo eu fico cansado, se eu ando do quarto para o banheiro eu fico cansado. Estou bem melhor, né? Faz uma semana que eu tive alta, mas me veio essa reflexão, né? Poxa, eu não sou sedentário, não bebo, não fumo, não viajei e do nada eu fui lá com uma dor que eu achei que era rim e fiquei internado. E é muito louco, pessoal, agora a reflexão de vida mesmo, né? Eu nunca tinha passado por isso, dessa sensação de quase morte, né? Eu tive uma sensação de quase morte em Salvador, essa história é até engraçada, que eu estava naqueles blocos de Salvador, lá o trio elétrico da frente era da Daniela Mercury e o meu trio vinha atrás, e o trio da Daniela Mercury quebrou. Só que a galera atrás, eles não param, né? Aquele Barrondina, aquele circuito Barrondina. E aí o trio elétrico da frente não para. E aí a galera atrás e foi esmagando a galera. E ali no Barrondina não tem onde você sair. Não tem como, não tem como. Você fica preso ali. E aí eu brinco que eu fui esmagado e aquela sensação de quase morte. Então agora eu tenho duas sensações de quase morte, que foi essa de Salvador e essa do trombo. E aí eu deixei meu computador, hibernei meu computador e fui para o hospital. E aí eu voltei 12 dias depois, que foi uma saída de casa, planejei para voltar, obviamente, e voltei somente 12 dias depois. E eu fiz aquela reflexão, caramba, cara, tá tudo no mesmo lugar, o computador tá igual, essa caneta eu deixei aqui. Você fala assim, caramba, né? Então, realmente é um negócio meio assustador. Quero agradecer muito a minha esposa, Renata, que foi também fundamental, ela que brigou lá no hospital. Tinha algumas coisas que eles estavam um pouco negligente ali, estava deixando para depois. Minha esposa é dentista, então ela também tem eu sou biomédico, ela é dentista, então ela tem um pouco de conhecimento nessa área médica, e falou, não, isso aqui tem que ser assim, assado. Então também ela foi fundamental nessa minha recuperação, tratamento e recuperação, né? E é isso aí, galera. Toma cuidado, é importante fazer check-up. Quando vocês fizerem check-up, dá uma olhadinha, tem bastante informação na internet por exemplo, homocisteína, que eles falam que a homocisteína está muito ligada a trombo, né? Então, eu estava com a homocisteína alta, eu estava com 18, 20, e atleta, por exemplo, não entra em campo com mais de 6, né? Então, pode ter sido homocisteína? Pode, eu não sei, eu vou ter que investigar agora, né? Agora eu estou tratando e depois eu vou no hematologista para estudar os fatores de coagulação, para ver qual fator não está legal ali. Talvez uma falta de vitamina, não sei. E aí realmente vai ter que investigar. Eu tenho 43 anos também, então é interessante porque normalmente o TEP dá mais em pessoas idosas. Então é isso, o importante é fazer o check-up. E mesmo assim, fazendo o check-up também não é garantia que a gente não vá ter isso. Para mim foi uma puta de uma surpresa, que do nada eu tive um tromboembolismo pulmonar e sim, fiquei assustado, achei que eu poderia não voltar,
principalmente na UTI, né? Eu acho que na UTI você está fechado ali, você não tem contato com muita gente, fica aquela coisa fria, sem janela, e aí você começa a pensar na tua vida, fala assim, caramba, cara, a gente não é nada, né? Hoje você está aqui, amanhã você não pode não estar, né? Então a vida é um sopro. Eu sei que é um pouco clichê isso daí, mas é verdade, galera, é verdade. Então faça o que você tem que fazer, fala que você ama quem você ama, não deixa para depois, não guarda aquele conjunto de prato que você comprou para uma ocasião especial. Todo dia é uma ocasião especial. Ama sua família, beija teu filho, fala que ama muito. Tô trabalhando muito, não tenho tempo de ver a família. Repensa isso, porque dinheiro também é bom, todo mundo gosta, mas será que é só isso? Amanhã você pode morrer também e deixou de conviver com teu filho. Então, viva intensamente como se fosse o último dia, né? Eu sei que, de novo, é um pouco clichê, mas eu passei por isso, eu passei por esse susto e é complicado. Tá bom, pessoal? Espero ter tirado algumas dúvidas. Eu quis falar de um jeito fácil e claro, sem complicar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, escreva aqui embaixo que terei o prazer de responder. Tá bom? Valeu, pessoal. Abração. Até mais. Tchau, tchau.